Olá, concurseiro, olá, concurseira. Como é que vai? Tudo bem com você? Aqui, o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Já te convido, deixa o like aqui, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o nosso conteúdo também, que é muito importante para o nosso crescimento e te ajuda bastante. Bom, aqui eu trouxe um assunto genérico, tá? Que serve para todos os municípios, para quem vai fazer concurso da União, dos estados, enfim. Tá? Eu trouxe um assunto que me pediram lá nos comentários, que fala sobre forma de provimento e vacância. Bom, para você entender, e você também que já entende, quando você presta um concurso público, a sua intenção é o quê? Ocupar um cargo vago oferecido pela administração pública, certo? Você fez o concurso, seu concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Sendo aprovado, você vai prover o cargo, ou seja, o cargo que está vago será preenchido por você. Esse cargo ele pode estar vago a partir de uma forma de vacância, certo? Por exemplo, aposentadoria, falecimento, ok? O servidor está lá, faleceu, aquele cargo ficou vago, é o que a gente chama de vacância. E é um assunto que acaba caindo bastante em provas. Então, eu trouxe aqui uma lei, tá? Um decreto, na verdade, que ele é genérico. Eu quero que você entenda que cada município, cada cidade, cada estado também, até cada, porque são partes da União, tem a sua particularidade. Uma cidade não vai ter as mesmas peculiaridades que a outra, isso é evidente. Então, como eu explico, a lei orgânica, ela tem como base a Constituição, lógico que ali pontos não podem contrariar a Constituição, senão acabam sendo inconstitucionais. Essa lei aqui, ela traz como estrutura para os servidores civis da União, dos estados e dos municípios. Tá? E você já deve ter ouvido falar na Lei 8.112, que vai nortear também os servidores civis da União. Então, trouxe esse decreto aqui como um esqueleto para que eu te explique. Você tendo essa base aqui, vai ser muito legal quando você estudar. Já a parte do município, que você vai lembrar, eu quero te sintonizar sobre a diferença de formas de provimento e de vacância. Tá legal? Então vem comigo de uma maneira hoje mais descontraída, tá? Para que você entenda e não erre mais questões sobre isso. Então o decreto, lei, ele é o número 1713, aí ele traz o seguinte: no artigo 1º, esta lei regula as condições de provimento dos cargos públicos, os direitos e vantagens, deveres e responsabilidades dos funcionários civis da União, dos territórios no que couber, dos da Prefeitura, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Então, a gente vai se apegar aqui, basicamente, em condições de provimento de cargo. Não vou falar aqui de direito e vantagem, não é esse o objetivo da aula. Vou tocar nas formas de vacância também. Então, vem comigo para alguns conceitos que você vai notar que são bem parecidos e alguns são idênticos ao que tem na lei orgânica que você está estudando comigo, ou você que estudará. Então, o conceito de funcionário público, a pessoa legalmente investida em cargo público. Para você ser funcionário público, tem que ter um cargo vago e você ocupar de forma legal esse cargo que está vago. Esse é o primeiro ponto. O artigo 3º fala: os cargos públicos, para efeito deste estatuto, são os criados por lei, número certo, denominação própria e pagos pelos cofres da União, aqui posso acrescentar, da administração pública, do município, do estado, enfim. O vencimento dos cargos públicos obedecerá a padrões previamente fixados em leis. Tá? Então,
quando você vai se inscrever para o concurso, tem lá o município, ele bota lá o vencimento que você vai receber. É ou não é? No edital vem, tá? Então, ó, os padrões, quem define o valor de vencimento? Cada município. Artigo 4 fala dos cargos de carreira isolados e a definição está no parágrafo único. Ó, os de carreira são os que integram em classes e correspondem a uma profissão. Isolados não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Então, um ADM, um agente administrativo, ele se enquadra onde, pessoal? Carreira, certo? Ele tem lá uma classe e é uma profissão dele. Os isolados, eu tenho aí, por exemplo, o fiscal de imposto de renda. Sei lá, um exemplo da Receita, por exemplo. Tá? Ele tem uma determinada função certa, tá? E não integra em classe. Beleza? Então, esses são os dois exemplos, um para carreira e um para isolado, para que você entenda. Conceito de classe, agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Já o conceito de carreira, ele faz o quê? Ele engloba classes, um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. É assim, você está no início de carreira, ok? Você tem um padrão, você foi promovido, certo? Você vai ter outro padrão de vencimento e assim por diante. Artigo 7. Das atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. Isso aí pode ser num plano de cargo e salário, por exemplo, de cada município. Respeitando sempre, pessoal, a peculiaridade do município. Às vezes você vai ver uma coisa em um município, você vai olhar no outro, poxa, aqui não tem. O município pode ter mais grana do que o outro, enfim. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes. Aí vem o conceito de quadro. É um conjunto de carreiras e cargos isolados. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras. Se são diferentes, não tem como você botar nenhuma equivalência, tá? Isso aí é o lógico. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade prescritas, nas leis, regulamentos, instruções baixadas pelos órgãos competentes. Você que já estudou algumas partes comigo, eu até falo o seguinte: num concurso tem lá, beleza, os cargos são acessíveis a todos os brasileiros. Ok, eu tenho uma diferença aí de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, certo? Nato, pessoal, tem alguns passos aí, o nosso aqui, ele o brasileiro naturalizado, por exemplo, ele não pode ocupar o cargo de oficial de Forças Armadas, de presidente da República. Então, eles podem ser ocupados, sim, por todos os brasileiros, mas tem algumas exceções para natos e para naturalizados. Aí já é uma aula mais aprofundada. Então, aqui entrando, propriamente aqui, nas formas de provimento, eu tenho nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Desde já, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Por quê? Você se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o like, eu vou te pedir que você deixe o seu e-mail, porque eu vou enviar, aqui a gente do IAS vai enviar para o seu e-mail um mapa mental, um pequeno e-book sobre forma de provimento, vacância, enfim, dos servidores dos cargos aí públicos. Então, deixa aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e já deixa no comentário o seu e-mail para que a gente possa identificar e enviar para o seu e-mail esse mapa mental. Compromisso fechado?
Compromisso feito? Então, vamos lá. Então, as formas de provimento são essas aí que nós vamos ver a partir da nomeação. A nomeação será feita, ou as nomeações serão feitas. Primeiro, estágio probatório, quando se tratar de cargo público de provimento efetivo, isolado ou de carreira, e ainda aqui preenchido por concurso. É lógico, para existir o estágio probatório, pessoal, tem que ter passado por concurso público. Tá? Não tem como um servidor comissionado, que é de comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, passar por concurso público e, consequentemente, estágio probatório. Tá? Nomeação também se fará em comissão, quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei, assim deva ser provido, e interinamente alinear no impedimento do ocupante efetivo do cargo isolado, em cargo vago de classe inicial, de carreira para o qual não haja candidato legalmente habilitado. Beleza? Artigo 15º, é vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade. Bom, vem comigo aqui rapidinho, que você que estuda comigo ou você que não estudou, você que estuda, você vai lembrar. Bom, e no edital vem, tá, gente? A validade do concurso, ela é de até 2 anos. Lembram disso? Podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério de quem? Da administração. Então, pensa comigo. O concurso tem validade de 2 anos, a administração já falou que não vai prorrogar. Ele não quer prorrogar. Um candidato entrou lá no cargo, está trabalhando, legal, tá, a função, trabalhando, mas aí ele morreu, passou outro concurso ou resolveu ir embora. Só que isso aconteceu 1 ano depois, tá, que o concurso perdeu a validade. Esse candidato, que é o próximo da fila, ele não vai ser chamado. Não vai ser porque a administração não prorrogou o prazo. Se ela tivesse prorrogado, aí sim ele poderia entrar. Mas então venceu lá aquela validade. O candidato que está na fila não poderá ser nomeado. Aí no artigo 16, tá, ele fala do estágio probatório, ele fala de um período aí de 730 dias. Só que hoje a gente sabe que o estágio probatório é de 3 anos. Eu nem dividi isso aí para saber se dá 3 anos. Mas é de 3 anos o período do estágio probatório, tá? Que é para o funcionário nomeado para cargo público de provimento efetivo, isolado ou de carreira, durante o qual apurada conveniência ou não de sua confirmação, mediante a verificação dos seguintes requisitos. Pessoal, porque eu já expliquei, comissionado não vai ter estágio probatório. Aí ele tem que demonstrar idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço e eficiência. Tem alguns municípios que eles acrescentam, ou tira uma coisa aí e bota outra, que está na mesma linha, mas esse aí é o esqueleto. É lógico que isso aí é o que se espera de um servidor público. Tá legal? Falando da posse, o que é a posse? É o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Não haverá posse nos casos de promoção e de designação para desempenho de função não gratificada. Tá? Então, ele vai tomar posse, deverá ser gratificado. Tá? E o que é a posse? Preste atenção, é o cidadão sendo investido em cargo público em função gratificada. Do exercício, o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Ô, professor, por que você está falando disso tudo? Você não ia falar de provimento? É para que você entenda a base. Senão eu vou falar lá de reversão, reintegração, aproveitamento, você não vai entender. Por isso que eu quero que você entenda. Artigo 33, o exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da data da posse, nos casos de nomeação e designação, da data da publicação oficial do ato, nos casos de remoção e transferência. Aqui tem essa distinção exatamente porque remoção e transferência depende, tá, da publicação do ato.
porque quando o servidor ele é removido, essa informação tem que ser pública. Então, a partir daí que ele vai ter esse prazo para entrar em exercício. Já no caso de nomeação e designação, vai ser da data da posse. Artigo 38. Funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo ou destituído da função. Tá? O funcionário não entrou em exercício, mas ele já tomou posse. Certo? Então, ele será exonerado ou destituído de função aí. Já o candidato que ele não toma posse, tá legal? Aí esse ato, perdão, esse ato da nomeação, ele foi nomeado, ele não tomou posse, esse ato ele perde a validade, ele é nulo, ele é anulado. É diferente aí se ele não entra em exercício, ele já tomou posse, não entrou em exercício. Tá legal? O artigo 39. Salvo os casos previstos no presente estatuto, o funcionário que interromper o exercício por 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo. Aí, salvo engano, pessoal, 30 dias consecutivos e 60 alternados ou interpolados durante 12 meses. Quando você estuda para concurso, só fala lá que o servidor só poderá ser demitido, né? Através de processo que lhe assegure ampla defesa e papapá. A estabilidade, ela existe, mas nesse caso aí, o servidor ele perde a estabilidade, porque vai ser julgado como abandono de cargo, se ele faltar diretaço aí 30 dias. Tá? Mas isso ele vai ter direito à ampla defesa e ele vai poder chorar as mágoas dele e explicar o que aconteceu. Né? Se colar, colou. Se não colar, é rua. Rua. Da promoção. Bom, vamos dar uma olhada aí. As promoções obedecerão ao critério de antiguidade de classe e ao de merecimento alternadamente, salvo quando a classe final de carreira. Neste caso, serão feitas somente pelo critério de merecimento. Beleza, promoção é tranquilo. É uma forma de provimento tranquila. A promoção por antiguidade recairá no funcionário mais antigo da classe. Beleza. A promoção do funcionário em exercício do mandato legislativo só se poderá fazer por antiguidade. Legal. O cara está lá no mandato de vereador, de prefeito, enfim. Aí a promoção dele só poderá ser feita por antiguidade. Legal? Então, promoção tranquilo. Transferência também é tranquilo. Funcionário poderá ser transferido de uma para outra carreira da mesma denominação, de cargos ou ministérios diferentes, para outra carreira de denominação diversa, para cargo de um cargo isolado de provimento efetivo para outro de cargo de carreira para outro isolado de provimento efetivo, de cargo isolado de provimento efetivo para outro da mesma natureza. Top, até aí, promoção, transferência, tranquilo. A partir daí que os termos começam a querer confundir a gente, tá? Então, tenho aí, primeiro, a readaptação. Lembrando que eu estou falando de forma de provimento. Vem comigo. É o aproveitamento do funcionário em função mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual e vocação. Geralmente aí, pessoal, nas leis municipais a gente não vê vocação, vê omissão da vocação, mas a gente tem a sua nova capacidade física e intelectual. Deixa eu explicar isso para você. O camarada está lá, está exercendo a função dele, beleza. Ninguém está livre. Ele pode ter sofrido, acometido de uma doença ou então um acidente. Ele tem a sua capacidade física ou intelectual afetada, mas tem uma função lá que é compatível com com a atividade que ele exercia. O que acontecerá? Ele será readaptado nessa função, ok? A readaptação será compulsória e verificar-se-á. O que é ser compulsória? Vamos botar aqui, por determinação, você vai, tá? Então, ela vai ser compulsória. Quando ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que lhe diminua a eficiência para a função. B. Quando o nível de desenvolvimento mental do funcionário não corresponder às funções, às exigências da função. E C. Quando
C, quando a função atribuída ao funcionário não correspondeu aos seus pendores vocacionais, aí já falando da parte da vocação, que a gente não tem isso muito em município, tá? Quando se apurar que o funcionário não possui habilitação profissional exigida em lei para o cargo que ocupar. Até porque quando vem lá no edital, isso é até meio difícil mexer, né? Porque vem no edital já falando lá das atribuições, enfim. Mas pode acontecer. Artigo 70. A readaptação se fará pela atribuição de novos encargos ao funcionário, respeitado as funções inerentes à carreira a que pertencer, ou mediante transferência. Ok. Remoção. O que é remoção? Então, só recapitulando, a readaptação de sofrer uma limitação, ou físico ou mental, e aí fala até da vocação. Então, isso é readaptação. Remoção. Quando ela vai acontecer? A remoção que se processará a pedido do funcionário ou ex officio no interesse da administração só poderá ser feita de uma para outra repartição do serviço dentro do mesmo quadro, de um para o outro órgão de repartição ou serviço. O parágrafo único, a remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição ou serviço. Às vezes a administração está precisando de um funcionário que tem aquela habilitação e ela pega e remove esse funcionário. Permuta é troca, tá, pessoal? Eu botei a permuta aí como troca, transferência, remoção por permuta são processados a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com o prescrito nos capítulos. Tá, aí, isso aí, nem vou falar disso. Reintegração, aí sim, ó, reintegração decorre de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado, transitada em julgado. É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com o ressarcimento dos prejuízos. Tá? Então, o cara ele foi lá, passou por um processo, foi demitido, teve a decisão lá, foi demitido. Só que, posteriormente, tá? Teve uma reforma e essa decisão da demissão, que ora não era definitiva, foi reformada e agora passou a ser definitiva com um ganho para ele e determinando que ele volte à sua função. Ele será, o termo que usa é reintegrado. Ele será reintegrado ao serviço público e, nesse caso aí, indenizado, ressarcido de todos os prejuízos. A reintegração deverá ser feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no... Aí sai um si, pessoal. É SI porque a gente pega aqui o que está lá. A gente não muda. Aí depois você muda aí. Tá? É se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação e se extinto em cargo de vencimento ou remuneração equivalente atendida à habilitação profissional. Parágrafo único, não sendo possível reintegrar o funcionário pela forma prescrita neste artigo, será este posto em disponibilidade com o vencimento ou a remuneração que percebia na data da demissão. Bom, aqui eu quero que você guarde aí que se não for possível reintegrar o funcionário, ele será colocado em disponibilidade. Por quê? Existem algumas prefeituras que botam com vencimento integral e outras colocam com vencimento proporcional ao tempo de serviço. Mas, em regra, que eu quero que você guarde, é que não havendo possibilidade da reintegração, ele será colocado em disponibilidade. Aí cada município vai colocar a forma que ele vai receber, tá? O artigo 76, o funcionário reintegrado deverá ser submetido à inspeção médica, verificada a incapacidade para o exercício da função, verificando
verificada a incapacidade para exercício da função, será aposentado na forma de estatuto no cargo em que houver sido reintegrado. Tá legal? Readmissão. Tá? Quando acontece a readmissão? É o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingressa no serviço público sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria. A readmissão far-se-á de preferência no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário, podendo, entretanto, ser feita em outro, respeitada a habilitação profissional e dependendo, em qualquer caso, da existência de vaga que deva ser preenchida por merecimento, quando se tratar de cargo de carreira. Tá? Bom, e aqui você fala assim, professor, agora deu pino na minha mente, porque a readmissão fala também aí de ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingressa ao serviço público. E a reintegração fala também de funcionário demitido aí, enfim. Bom, pessoal, a diferença base aqui é que na reintegração vai depender de uma decisão judicial. Já na readmissão, não. Tá? Uma vontade da administração faz com que esse funcionário volte e seja readmitido. Então, guardaram isso? Por isso que eu falo para você, se inscreva aí, ó, deixa o like e deixa lá nos comentários o seu e-mail, porque esses mapinhas mentais com essas pontuações eu vou te mandar. Legal? Então, vamos lá. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não existem os motivos determinantes da aposentadoria. Aí ele volta. Ou ele também vai numa inspeção e vê que está apto a voltar. Tá? Então, isso aí é uma reversão. Então, a reversão far-se-á de preferência ao mesmo cargo. A reversão a cargo de carreira dependerá da existência de vaga que deva ser preenchida por merecimento. Artigo 82. A reversão dará direito para a nova aposentadoria a contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado. Tá? Então, quero aqui que você guarde o seguinte, mas eu tenho que trazer tudo. O que é reversão? É aquele servidor que estava aposentado e verificou isso, né, que não tinha mais motivos para ele estar aposentado e ele voltou ao trabalho, a exercer lá a sua função, beleza? Volta ao cargo. Isso é reversão, quero que você guarde isso. Porque nesses parágrafos, ou no artigo 82, a prefeitura que você estiver estudando, ou que você esteja estudando, pode ter uma diferença ali. Então, eu estou trazendo aqui o globalzão, mas sempre chamando atenção. Quando eu falo de reintegração, processo judicial, legal? Tem que ter. Reversão, estava aposentado. É isso que vai vir na prova e que você tem que se ligar. O restante aqui, a gente vai ter modificação em lei orgânica do estatuto, no estatuto, vai ser adaptado. Tá legal? Aproveitamento. Os funcionários em disponibilidade terão preferência para o preenchimento das vagas que se verificarem nos quadros do funcionalismo, inclusive as da promoção por antiguidade. O aproveitamento dar-se-á tanto quanto possível em cargo equivalente por sua natureza e vencimento ao que o funcionário ocupava quando foi posto em disponibilidade. Então, ele vai ser aproveitado quando? Quando ele estiver em disponibilidade. Tá vendo? Eu quero que você linke isso. Que a questão da prova vai ter que falar nisso, vai ter que linkar. Ok? Então, estou te trazendo o globalzão aqui. Vacância, pessoal. Vacância é quando o cargo fica vago, lembra?
falei isso no início, eu tenho exoneração, demissão, promoção, transferência, disponibilidade, aposentadoria, nomeação para outro cargo e falecimento. Vamos passar rapidinho aí por cada uma delas, que é bem tranquilo. Ó, exoneração. Quando se dará a exoneração? Pedido do funcionário a critério do governo, da administração, quando se tratar de cargo em comissão, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Isso aqui é o esqueleto, é o ossão da parada. Então, a pedido do funcionário. O funcionário ele fala assim, vou pedir minha demissão. Não, não pede demissão, ele pede exoneração. Lá, administração. Se tratar de cargo em comissão, que eu já falei que é de livre nomeação e exoneração. E no estágio probatório. Estágio probatório não satisfeito as condições, aí cada um vai trazer lá aquele rolzinho, ele será exonerado. Demissão, olha só, demissão será aplicada como penalidade. Eu aqui discordo da linha A. E eu não vejo isso aí em estatutos. Olha lá, a pedido do funcionário. Como que o funcionário vai punir a ele mesmo pedindo para ser demitido? Entenderam? Mas eu só estou trazendo o que está lá escrito, tá? A critério da autoridade, aí sim, lá tem um PAD, o processo administrativo, ou por destituição, na forma do artigo 236 que eu trouxe aí, ó. A destituição de função dar-se-á quando se verificar falta de exação no seu desempenho, quando se verificar que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que se não apurasse no devido tempo a falta de outrem. Eu trouxe isso daqui porque tem lá, como eu falei para vocês, tá? Mas a lei de cada município, ela é adaptada, tá legal? Então esse ponto aí também eu particularmente não vejo nos estatutos, beleza? Mas eu coloquei aqui. Mas a demissão aí que eu quero que você guarde é a critério da autoridade a partir de um processo administrativo que caiba ampla defesa, pá. Legal? É para você não esquecer. Nos casos, são casos de demissão. Eu botei aí alguns, tá? Crime, abandono no cargo, faltar sem justificativa 30 dias consecutivos, inassiduidade habitual. Ah, aí, pessoal, tá aí, ó. O nome é esse aí. Inassiduidade habitual, 60 dias interpolados. É isso aí. Só que muitas leis trazem que é no tempo aí, um período de 12 meses, tá? Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação, ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do cargo, aquele funcionário fofoqueiro tá lascado, lesão aos cofres públicos, né? O famoso roubo, dilapidação do patrimônio, também isso aí envolve mexer com grana. Corrupção, prática de crimes contra a licitação, acumulação legal de cargos. Eu botei aí, ó, o servidor tem 10 dias para decidir se não será instaurado um PAD, um processo administrativo disciplinar. Mas, lembrando que esse prazo aí, ele pode ser diferente de prefeitura, município para município. Aí eu tenho outros casos de vacância, que é a remoção, deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Professor, mas a remoção também pode ser provimento, tudo bem, ele sai de um cargo e vai para o outro. Mas aquele rol lá que a gente passou, a remoção não consta, correto? Como forma de provimento, basicamente, nos estatutos das prefeituras. Eu não vejo, tá? No rolzinho. Existem 3 modalidades de remoção: de ofício, neste caso a administração solicitou a remoção do servidor, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo e das finalidades institucionais do órgão ou entidade. Aí fala da disponibilidade. O funcionário poderá ser posto em disponibilidade mediante decreto, quando, tendo adquirido estabilidade,
o seu afastamento for considerado de conveniência do interesse público e não couber demissão, o cargo for suprimido por lei e não se tornar possível o seu aproveitamento imediato em outro equivalente. Bom, eu quero que você guarde aqui no disponibilidade o inciso segundo, tá? Que aí sim a gente vai ver em vários municípios. Quando acontece a disponibilidade, o cargo ele foi suprimido por lei, tá? E não se torna possível momentaneamente ou de forma imediata, perdão, o aproveitamento dele em outro equivalente. Aí ele será colocado em disponibilidade. Lembro a vocês que tem prefeituras, municípios que pagam o valor integral, tá, da remuneração, outros pagam aí tempo proporcional do tempo de serviço, tá? Artigo 195. Funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado, calculando-se o provento da aposentadoria sobre o vencimento ou remuneração que o funcionário percebia na data do decreto de disponibilidade. Também não vejo isso muito em município. E o período relativo à disponibilidade é considerado como de exercício unicamente para efeito de aposentadoria. Também tem município que bota aqui: ah, professor, mas está contra. Não, o município ele não está piorando a vida do servidor, ele está melhorando. Ele bota aqui que indisponibilidade será contado para efeito de exercício, enfim. Tá? Aqui ele botou unicamente para efeito de aposentadoria. Bom, vamos para algumas questões. Aqui, pessoal, trouxe exatamente para você ter uma noção globalzona. Tá? Eu acredito que agora você não vai ter dúvida do que é readaptação, do que é readmissão, do que é aproveitamento, de quando ele é posto em disponibilidade. Você não vai ter dúvida. Tá? E também você me ajuda. Vai lá, se inscreve, deixa o like e põe lá nos comentários o seu e-mail. Tá? Bom, eu trouxe algumas questões aí que diz o seguinte: sobre o rol das formas de provimento dos cargos públicos, é correto afirmar que A não faz parte deste rol. Que aí não faz parte do rol de provimento. Bom, nós vimos que readaptação faz, nomeação faz e reintegração faz. Então, na sua prova, com exceção aí a disponibilidade, porque disponibilidade é forma de vacância. Então, o gabaritozinho está aí do lado, não botei separado, porque eu acredito que você já está fera. Aí, na questão, a letra C é correta, pessoal. Não é forma de provimento a disponibilidade. Já a questão 2 fala, ó, fulano servidor estável, não quer continuar o serviço de suas funções. Nesse caso, a forma de vacância a ser imposta será, vamos lá, olha só. Primeiro, pessoal, ele é estável, certo? E ele não quer continuar o exercício de suas funções, ele quer ir embora. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser aposentado? Demitido? Aproveitado? Não, ele pedirá a sua exoneração. Legal? Então, quando ele é servidor estável, ele quer ir embora, ele não quer mais exercer as funções. Então, ele será, desde então, exonerado. Ele pedirá a exoneração dele. Tá certinho? A número 3 fala que Joana, servidora efetiva, sofreu um acidente. Olha aí, pessoal, já chama atenção, sofreu um acidente, consequentemente, uma redução em sua capacidade física. Tendo em vista a atual situação de Joana, qual será a forma adotada pela administração visando o seu retorno ao trabalho, pessoal? Vamos lá, vamos de baixo para cima. D, reintegração. Reintegração fala de processo, lembra? Recondução não é. Nomeação originária também não é. Não tem nada a ver com limitação. Então, é a readaptação. Ela é readaptada, porque ela agora tem as suas limitações. Então, aí o gabarito letra A. Seguindo aí a 4, o servidor público fulano foi demitido do serviço público. Após processo administrativo disciplinar, você já está fera. Eu sei que você já sabe a resposta, mesmo se não tivesse ali do lado. Se sentindo prejudicado com a decisão, decidiu ingressar no judiciário para tentar invalidar sua demissão. Findo os trâmites legais, fulano consegue uma decisão favorável para voltar ao cargo. Quando invalidada a demissão por decisão judiciária, ocorre a denominada readaptação.
Não, recondução não, reversão não. O meu aluno já sabe, é a reintegração. Ó, que legal, você já está conseguindo comigo acompanhar. A exoneração do cargo efetivo ocorrerá, beleza, ó, em decorrência da demissão do servidor, exoneração, pô, em virtude da promoção do servidor, a letra C, não. Em decorrência da aposentadoria, não. Em razão do falecimento, não. Então, a exoneração é a pedido do servidor, a letra B, que é corretinha aí. Legal? Mais uma questão aí. O provimento em cargo, emprego ou função públicos pode ser originário ou derivado. É a hipótese do provimento originário. Qual, pessoal? Vamos lá. Tá aí o gabarito, letra C. Eu sei que você não ia errar. Transferência não é secundária. Reversão também não. É a nomeação, isso eu falei no início. Contratação e readmissão também não. Vamos para mais uma. Pedro estava aposentado, mas precisou retornar à atividade por interesse da administração. Desde logo ele será transferido, readaptado, nomeado, reintegrado e revertido. Bom, nós falamos de reversão, né? E a reversão é quando o servidor está aposentado e verificando que não há mais motivo para a sua aposentadoria, ele volta a exercer a sua função. Ele é revertido. Beleza? É reversão. Outra questão, saiu até aí com 7 também, né? Tício era servidor estável, foi aprovado em concurso para outro cargo no mesmo órgão, mas foi inabilitado no estágio probatório, retornou ao cargo anteriormente ocupado. Professor, isso pode acontecer? Pode sim. Se ele é funcionário estável, passou em outro concurso, foi inabilitado no período do estágio probatório, ele pode ser reconduzido àquele cargo anteriormente ocupado por ele, tá? Mais uma vez, só para chamar atenção, readaptação, não, aproveitamento, não, reintegração, não. Readaptação, houve o quê? Limitação. Aproveitado, ele estava em disponibilidade. Reintegrado, ele foi a partir de processo administrativo. Pô, você já está fera comigo. Estou até ouvindo você falar aqui, ó, professor, a resposta é essa. A resposta é essa. Constitui forma de vacância, exceto. Então, quero saber qual aí é a de provimento, né? Aposentadoria de provimento? Não. Exoneração é provimento? Não. Falecimento é provimento? Não. Provimento é letra D, reintegração. Pô, molinho, duvido que você vai esquecer. Duvido que com essa aula aqui você vai errar forma de provimento e vacância. Não pode, tá? Mas lembrando que os municípios têm as suas peculiaridades, as suas particularidades. Aqui eu trouxe um globalzão, tá? Para você entender. Mas quando você estiver estudando comigo o estatuto do servidor do determinado município, podem ter algumas modificações em prazos, enfim. Mas o esqueletão, você já sabe como é. E as questões vêm assim, vêm cobrando assim. Não tem como você dizer, professor Gabriel, eu errei, não. Para finalizar, estou deixando aqui o nosso Instagram, que é o @instituto.ease.oficial. Também nós estamos no TikTok, tá? E em outras redes sociais também. Aqui o IASE trabalhando para a sua aprovação, professor Gabriel Velasco. E a última chamada, se inscreva, ative o sininho, ok? Deixa o like e põe o seu e-mail no comentário, porque a gente vai ver se você realmente está inscrito, se você deixou o seu like e se você deu joinha, se você ativou o sininho. Aí eu vou te mandar o e-book, tá? Com mapas mentais de forma de provimento, vacância. Ah, e mais uma coisa, eu tenho um e-book com 5 maneiras, aí 5 coisas que você tem que fazer para ser aprovado em um concurso público. Vou te mandar esse e-book também. Então, esse é o nosso compromisso. Ó,
Beijão, um abração para você. Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.